Ok, vamos chegando aí, vamos dando um oi. Pastor, estou aqui para nós recomeçarmos a nossa meditação. Eu tenho certeza que o seu coração vai ser tocado por essa palavra. Maravilha? Quem estiver aí vai chegando. Roberta, Jéssica Roberta está entrando novamente. Denise, cadê você, minha filha? Parece-me que o meu irmão Edson também está entrando aí. Vamos receber essa palavra de esperança para o nosso coração nesta manhã, essa palavra de força, de ânimo. Quem sabe você levantou agora de manhã, esse dia tão lindo, né? Talvez com um coração grato, reconhecendo o amor de Deus, o cuidado de Deus, mas algumas coisas talvez deste quadro que nós estamos vivendo esteja te deixando um pouco inquieto, preocupado, ansioso, né? Está faltando um pouco de paciência. E eu chego aqui de manhã, nesse domingo, dizendo: você precisa ter paciência, né? Santa paciência, santa paciência. Eu quero então trazer para o seu coração esta palavra baseada no Salmo de número 40 sobre esperei com paciência. E como eu tinha dito, eu vou introduzir essa palavra te chamando para refletir comigo sobre o versículo de número 1 do Salmo 40. Porque tudo o que acontece em seguida, no versículo 2, no versículo 3, 4, quando o salmista está falando em especial do 2 e do 3, ele está falando que Deus o tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os pés dele sobre uma rocha, firmou os passos, pôs um novo cântico na boca, um hino a Deus. Isso tudo é o resultado do que ele faz no versículo 1. Percebe? O versículo 1 diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista está dizendo: esperei com paciência no Senhor. Queridos, as primeiras palavras do Salmo 40, elas são a chave para os seus primeiros 3 versos. A chave, ela é poderosa, porque com uma chave você abre uma porta ou você fecha uma porta. E às vezes nós fazemos orações dizendo: Deus, faz isso, Deus, age nesta área. E Deus olha para nós e diz: mas a chave está na sua mão. Eu te dei a chave. O que você precisa é colocá-la na fechadura e abrir. Se você pensar comigo, isso são passos importantes da nossa vida cristã. Jesus disse para os seus discípulos: eis que vos dou autoridade, poder, para pisar de serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e isso não lhes causará dano algum. Quando Jesus diz isso, parece que ele vê a gente como super-heróis, não é verdade? Ele olha para nós e aí você olha para a sua pequenez diante dessa expressão e você diz: mas como eu vou fazer isso? Como que eu vou pisar em serpentes e escorpiões e nada vai me fazer mal? E a palavra está dizendo que Deus está me dando autoridade e poder. O que é autoridade? É o poder delegado. Quem é o autor da autoridade? O próprio Deus. Dr. Oswaldo, pastor Dr. Oswaldo Lobo, no seu livro Libertação, Autoridade para Libertar-se das Trevas, ele fala isso, percebe? Então eu preciso entender que eu tenho a chave nas minhas mãos. Isso, irmã Cília entrou aí dizendo: pastor, até às 18, que maravilha. Vamos estar juntos às 18, meus queridos. Às 18 horas é a nossa celebração, já às 5 estarei lá para a oração, e às 18 continuando nossa ministração, como atrair a presença de Deus em tempos difíceis, baseado na história de Moisés, quando ele entra numa crise ele com Deus, ele diz: Deus, não me deixe, o Senhor pode me dar a promessa, mas não me sente a tua presença, eu não quero. Então, vamos estar falando sobre isso. Então, essa palavra vai ficar gravada aqui. Eu quero te chamar para você pensar nessas 3 palavras. Eu esperei com paciência. Você nota que quando o salmista inicia a primeira palavra do salmo, ele fala:
esperei. Eu esperei. Todavia, ela implica em um eu esperei. Não foi meu pastor, nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, meu amigo. Fui eu. Não se pode deixar de perceber esse eu ao passar para outra palavra. Não pode. É a responsabilidade pessoal que eu tenho pelas minhas conquistas, pela minha forma de ver e andar em um momento de crise. Percebe que Deus está dizendo, que o salmista está dizendo aqui, eu esperei. Ele não está transferindo responsabilidade, porque às vezes que nós vivemos num mundo de transferências de responsabilidades. Nós falamos, não, se o fulano me ajudar, eu consigo. Se o fulano orar por mim, eu faço. Se o fulano me der a mão. Nós entendemos que tudo isso é bom, tudo isso ajuda. Nós ensinamos isso no campo do discipulado. Mas percebe que a responsabilidade é minha, é sua, de andar com Deus. A responsabilidade é nossa de nos levantarmos contra o medo, contra a histeria, contra o pânico. E de dizer, não, eu vou avançar, eu sou capaz. Há dentro de mim o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, está em mim, opera através de mim. Então eu vou me mover em direção às minhas conquistas, pelo poder que habita em mim. Deixa eu terminar este princípio, essa primeira palavra do Salmo 40, eu, te lembrando de uma coisa. A chave está nas tuas mãos. Você tem a responsabilidade de abrir ou fechar. E mais, se você perder a chave, e muita gente está perdendo a chave da esperança, a chave da fé, a chave da coragem, a chave do amor. Percebe? E quando você não tem essas chaves para abrir portas, você começa a transferir responsabilidade. Eu quero te desafiar nesta manhã a entrar nessa dimensão do Salmo de número 40. Se você nunca leu esse Salmo, esse Salmo é riquíssimo. Ele é poderoso. Mas o salmista começa dizendo, eu esperei com paciência no Senhor. É você que tem que dar o passo da fé. É você que tem que avançar. É você que tem que decidir perdoar e ser perdoado. É você que tem que decidir amar quando não é amado. Paulo diz que amando mais ou seja menos amado. É você que precisa decidir melhorar o ambiente que você está. Ontem eu postei um pequeno vídeo com o tema, não mude de lugar, mude de roupa. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso. Porque às vezes, queridos, nós falamos, mas se eu mudar daqui, se eu mudar desse lugar, se eu mudar dessa casa, se eu mudar de igreja, se eu mudar de organização, se eu mudar de empresa, as coisas vão funcionar. Não, você precisa mudar de roupa. Você precisa ter coragem de vencer com a roupa do egoísmo, do orgulho, da arrogância, da soberba, da mágoa, dos ressentimentos. Você precisa rasgar essas roupas, jogar fora e vestir uma roupa nova. A roupa da justiça de Deus, da graça de Deus, da misericórdia, do amor de Deus, do perdão de Deus. A segunda palavra do salmista é, primeiro, eu. Segundo, esperei. Como é que está o seu nível de esperança nesta manhã? O salmista diz, esperei é a palavra que inicia o salmo. Esperar indica dependência e confiança. Tal atitude diz, estou ouvindo, preciso de ajuda. Isso é esperança. Quando você está esperando, você está dizendo, eu estou ouvindo, preciso de ajuda. Pode falar, eu tenho um plano, que é esperar com tal fé no Senhor. Isso é, qual é o teu plano? Esperar com paciência, com fé no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. O salmista diz que os que esperam no Senhor serão renovados, fortalecidos. Eles não serão como os montes de Sião, ou melhor, eles serão como o monte de Sião que não se abala. Então, o que o salmista está dizendo? Os que esperam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre.
Ele está dizendo que a firmeza, a postura de um vencedor está exatamente em ter uma esperança firme em Deus. O profeta Isaías, ele diz assim: os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha que coisa extraordinária a esperança. Entendeu? Olha o que o profeta Abacuque diz no seu último capítulo, capítulo 3. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto, ainda que todas as possibilidades deixam de existir, eu, porém, esperarei no Senhor. Confiarei no Deus da minha salvação, porque Ele colocará os meus pés nos lugares altos. Oh, que coisa extraordinária. Eu amo a palavra de Deus, porque essa palavra hoje me renova. Eu sinto nessa manhã um senso de responsabilidade pessoal pelas minhas atitudes e pelas minhas. Nós somos resultados das nossas escolhas. Ninguém escolheu para nós, somos nós que escolhemos. Percebe? São direitos que Deus nos deu. Ele não nos tolhiu desse direito de escolha. Eu era um garoto de 11 anos quando perdi meu pai. Aos 15, logo, 4 anos depois, perdi a minha mãe. Eu tive que, ainda muito jovem, fazer minhas escolhas. Mas essas escolhas que eu fiz lá atrás, de andar com Deus, me trouxe hoje aqui aos 61 anos. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, trabalhando em uma loja, me preparando para ir para o exército. Deixei de trabalhar naquela loja, fui para o exército, fiquei 1 ano e 7 dias no exército, voltei, firmei-me em um novo trabalho. Um jovem com 19 anos, trabalhando na vida secular. O meu trabalho era um trabalho abençoado por Deus. Eu tinha um ótimo salário, conduzia minha vida na igreja aos 19 anos. Eu dizia, aos 20 anos vou casar, vou construir uma família. Mas Deus mudou meus planos, porque eu estava nas mãos dele, eu ouvia a voz dele. Aos 19, ao invés de me casar, fui para dentro de um seminário, cursar 4 anos de um curso em bacharel em teologia, me formei aos 22 anos, muito jovem, me casei aos 22 anos para 23 anos, e fui pastorear minha primeira igreja em Governador Valadares, Minas Gerais. Depois a segunda igreja que pastoreei foi na igreja da Moca, em São Paulo. Estou até agora vendo aqui que entrou meu amigo pastor Nelson Francisco Freire, grande homem de Deus. Tivemos experiências lindas, vivemos junto parte da nossa juventude, que não da juventude dele, mas uma parte da minha adolescência ainda, ficamos juntos em Campo Mourão. Depois nos encontramos em São Paulo, ele pastoreou a igreja da Moca, onde pastoreei. E a minha história começou lá, um jovem de 22, 23 anos, casado, aos 24 anos, tendo a sua primeira filha. Mas estou aqui hoje, 36 para 37 anos depois, construí uma história de vida, porque escolhi, eu decidi. Eu estava com a chave nas minhas mãos. Eu poderia abrir essa porta ou não abrir, mas eu decidi abrir a porta e esperei no Senhor. Porque os que esperam no Senhor não serão confundidos. Renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Querido filho, olhe para mim. Não deixe de confiar em Deus. Ah, mas eu preciso confiar na minha força, preciso confiar no meu trabalho. Tudo isso foi Deus que te deu. Percebe? Sabe, não vamos ser egoístas. Não vamos fazer como aquele homem rico, que depois de não ter mais aonde colocar suas riquezas, disse para si mesmo, disse para a sua própria alma, não tinha nem com quem compartilhar. O que farei? Vou destruir esses celeiros, construir novos celeiros, direi para minha alma, come, bebe, descansa e folga. E Jesus diz, mas naquela noite dirão a ele, louco, o que tens preparado? Para quem será? Disse, nós podemos fazer essa comparação, que o jovem rico que não ouviu Jesus, quando Jesus disse, vende tudo que tens, vem, segue-me, aquele mesmo jovem rico se tornou naquele homem rico, solitário,
individualista, sozinho, que não tinha com quem deixar o que havia construído. Quem sabe, amados, começamos uma história que poderia dar certo em Deus. Uma história que poderia ter sido feita de esperança, de responsabilidade. Ela não deu. E nós tentamos hoje de olhar para tudo e dizer para minha alma, o que eu vou fazer? E Jesus está olhando para nós e dizendo, por que você não fez lá atrás? Mas nunca é tarde para recomeçar. Se você está me ouvindo agora, é tempo de recomeçar. Reconstruir sua esperança em Deus. Não em coisas, porque as coisas vão ficar por aqui. Sua esperança tem que ter fundamento. Sua esperança precisa estar firmada na rocha que é Cristo Jesus. Percebe? Eu estou falando sobre o Salmo 40. E se você está entrando aí, outras pessoas novas, leia o Salmo 40 hoje. Antes de você ir dormir hoje, leia o Salmo 40. Ele começa dizendo, eu esperei com paciência no Senhor. Eu estou falando sobre 3 palavras-chave que eu chamo de chaves poderosas para abrir portas que você jamais poderia abrir sem elas. A chave do eu assumindo minha responsabilidade. O salmista diz, eu esperei com paciência do Senhor. Percebe? Ele estava assumindo a responsabilidade, ele diz, eu, e depois esperei. E depois paciência. Eu termino com essa última frase, última palavra, com paciência. Depois de dizer eu esperei, ele fala com paciência. Em seguida, o Salmo traz as palavras com paciência. Se tudo na sua vida hoje requer um plano, eu quero te dizer que uma postura, se nesta manhã de domingo, já entrando para a parte da tarde, levante-se em nome de Jesus e tome uma postura de uma posição de paciência. A expressão com paciência demonstra o mesmo que não estou com pressa. Percebe? Não estou com pressa. Ficarei aqui enquanto for preciso. E em seu tempo, Senhor, não no meu. Diga isso agora nesta manhã. Não no seu tempo, Senhor, mas não no meu tempo. Eu não quero no meu tempo, eu quero o seu tempo. Porque o seu tempo é o melhor. Talvez você ache que está demorando, né? Talvez você ache que poderia ter sido ontem e Deus está deixando para amanhã, não é? Pense comigo. Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Ele tem o seu relógio, não o meu relógio. Ele não anda pelo seu, ele não anda pelo meu, ele anda pelo dele. Ele sabe o tempo certo. Quero declarar que sobre a tua casa, sobre a tua vida, está estabelecido um tempo que o céu já determinou. Comece a agradecê-lo agora. Comece a assumir a responsabilidade. Use a chave do eu posso. Eu tenho, eu consigo. Eu tenho aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Eu posso aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Percebe? Então eu vou esperar. Porque os que esperam no Senhor renovam suas forças. Os que esperam no Senhor alcançam posições mais altas. Então espere em Deus. Pare de colocar sua esperança em pessoas. Para de colocar sua esperança em situações. Coloque em Deus. Tudo que você construir em Deus vai flutuar. Noé recebeu de Deus um projeto, construiu uma arca para salvar o mundo. Não salvou o mundo, mas salvou sua casa. Mas ele não construiu o projeto do jeito dele. Deus deu o projeto. Então tudo que você constrói do jeito de Deus vai flutuar. Quando o dilúvio veio, todas as outras coisas foram levadas pelas águas do dilúvio. Mas a arca flutuou. Deus te deu um projeto de vida para você viver nele, querido. Que vai flutuar sobre todas as adversidades. Vai flutuar sobre essa tempestade, dessa pandemia, desses dias tão críticos, tão difíceis que a nação brasileira está enfrentando. Que a sua casa, a sua família. Perdemos pessoas queridas aqui na nossa cidade. Essa semana perdemos um moço chamado André. Menino precioso. Sua esposa passou pelo encontro com Deus em nossa comunidade. Ligada a uma família, parentes de pessoas da nossa, que estão ligados à nossa comunidade.
mas que se perdeu, a família não conseguiu segurar, os médicos não conseguiram resolver, e essas perdas tão jovens nos deixam quase que inconsolável. Mas não baixa a guarda, não perca a esperança, porque sua vida, louve a Deus porque você amanheceu hoje vivo. Seja grato a Deus, porque a gratidão tem um cheiro, a gratidão tem uma fragrância, como a ingratidão tem um mau cheiro. Seja sempre grato a Deus. Permita que você seja o vaso que se quebre para Deus e que toda a casa e o ambiente onde as pessoas estão sintam o perfume de Cristo através de você. Percebe isso, queridos? Eu declaro uma palavra de fé sobre você. E lhe convido nesta manhã, nesse início de tarde, a ler comigo o Salmo de número 40. O salmista começa esse salmo dizendo 3 palavras-chave. Eu esperei com paciência. E o resultado de você assumir responsabilidade, esperar com paciência no Senhor, é esta. Olha, veja o que acontece depois dessas primeiras palavras do Salmo 2 e 3. O salmista diz assim: ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor, ele tirou-me de um lago horrível, ele me tirou de um charco de lodo, ele pôs os meus pés sobre uma rocha, ele firmou os meus passos, ele pôs um novo cântico na minha boca. Veja que isso é tremendo. E veja quem se insere na bênção. Ele diz: muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Sabe como você pode tocar outras pessoas? Sabe como você pode tocar famílias? Sabe como você pode tocar seus filhos, sua geração? Esperando com paciência no Senhor. Assumindo a responsabilidade. Eu ouvi uma ilustração muito linda de um grande homem de Deus chamado pastor Abe Uber, pastor da Igreja da Paz. Ele contou-nos essa ilustração em uma conferência que estive com ele há muitos anos atrás. Ele falou do líder bom e do líder excelente, da pessoa boa e da pessoa excelente. Ele falou que o bom sempre é inimigo do melhor, do excelente. E ele disse o seguinte, ele contou para nós a ilustração da janela e do espelho. Ele diz: toda pessoa que é mediana, às vezes medíocre, às vezes entra num nível de pequenez tão grande que ela perde a essência. E ele diz que o bom líder, o bom cristão, quando ele fracassa, ele olha pela janela. Ele diz assim: eu fracassei por causa dessas pessoas que estão perto de mim. Elas não me ajudaram. Elas não foram parceiras. É o meu marido, meu esposo, a minha esposa, meus filhos, é a minha mãe, é meu tio. E às vezes nós transferimos essas responsabilidades para as pessoas que estiveram conosco, que nos amaram. Mas ele diz: uma pessoa de excelência, uma pessoa que olha para frente, uma pessoa que acredita no melhor de Deus, que é um líder de excelência, que é um homem respeitável, uma mulher de Deus, não olha na janela, olha no espelho e diz assim: houve fracasso, houve perdas, não houve o que está aqui, ele não se inclinou, ele não ouviu, ele não tirou, ele não fez, por causa dessa pessoa que aparece no espelho. Eu vou assumir a responsabilidade. Eu vou mudar esse quadro. Eu vou dar a volta por cima. Porque essas são as palavras de um vencedor. Amanhã, em nossa live do meio-dia, eu vou falar sobre o tema: não fale palavras que façam Satanás acreditar que ele está vencendo. Use palavras de um vencedor. Não mude de lugar, mude de roupa. É a reflexão que eu enviei para muitos de vocês num vídeo. Use a mente de um vencedor. Paulo diz que tudo que é bom, agradável, perfeito, tudo que tem louvor, tudo que
que te edifica, que te fortalece, isso deve ocupar a mente de um vencedor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Usei essa primeira parte, no final desta manhã, essa primeira parte desse domingo, para registrar essa palavra. Eu esperei com paciência. Assume a responsabilidade. Coloque o seu eu lá. Eu vou fazer, eu vou mudar. Olha para a sua casa hoje, minha casa precisa de mudança. Não vou esperar do meu marido, não vou esperar dos meus filhos. Eu vou mudar. Dê o primeiro passo e as coisas vão acontecer. Tira os seus pés de dentro do seu barco do conforto e do comodismo e você vai andar sobre as águas do mar. Que o Eterno te abençoe. Um beijo no seu coração. Eu te espero ou na nossa celebração presencial, seguindo todos os critérios aí estabelecidos pelo decreto municipal. Nosso prédio comporta 300 pessoas, nós abrimos um espaço apenas para 90 pessoas. Nós estamos com 2 celebrações, a da manhã, que a pastora esteve, e esta agora das 18 que eu vou estar ministrando. E nessas 2 reuniões